Muito bom dia a todos. Agora sim, começamos a nossa aula aqui. Isso é professor Sérgio Rocha, com o crescimento da população. Né? O crescimento da população mundial que nós vamos ver agora passa por algumas modificações, certo? Aumento ou diminuição da velocidade conforme a época, né? Mas nós vamos ver aqui agora, primeiramente, alguns conceitos. População absoluta é o conjunto de toda a população de um determinado local, não importa o tamanho do local, certo? Então é o conjunto de pessoas de um determinado espaço, mas esse espaço aí não precisa ser contabilizado o tamanho. Depois nós temos população relativa. População relativa é o total de pessoas por quilômetro quadrado. Então, total de pessoas por quilômetro quadrado. Você vai levar em consideração o tamanho do espaço que essas pessoas estão ocupando. Então, você vai ter tantas pessoas por cada quilômetro quadrado. Tá? Depois, nação. É um conjunto de pessoas que possui um passado relativamente parecido. Então, falam a mesma língua, basicamente. Então, esse pessoal aí tem relativamente o mesmo passado. E aí, o que acontece? Elas têm mais ou menos a mesma noção de futuro, os mesmos desejos de futuro. Tá? Então, quando elas estão juntas, elas têm uma noção de pertencimento bastante importante. Então, não é necessariamente, né, uma coisa importante, mas não é necessário que elas tenham um país, tá certo? Um território demarcado. Então, nação é o conjunto de pessoas, né? Conjunto de pessoas que têm mais ou menos o mesmo passado, aí, falam a mesma língua. Tá? Então isso aí é importante porque às vezes o pessoal confunde nação com país. Então aqui embaixo, país é o território, uma área com limites demarcados. Ou seja, o país é aquele território, vai daqui até ali, certo? Tem o lugar que começa e o lugar que termina. Então quando se falar país, quero que tenha mais a noção de que seja alguma coisa com território demarcado. Depois, limites. Limites são os lugares exatos onde você tem o início e o fim desses países aí, tá certo? Ou então estados, de municípios e tal, então são limites, são lugares exatos, né? Então, embaixo aí, não confundir com fronteira, área de encontro ou separação de culturas, geralmente entre dois países. Então, antigamente só se falava assim, as fronteiras são áreas de separação dos países, né? Então, ou das culturas. No caso agora, nós estamos falando que fronteiras são as áreas de encontro dessas culturas. Por que disso? Porque na divisa do Brasil com o Uruguai, por exemplo, o pessoal já começa a falar um pouco, né, de espanhol e vai misturando. Quando atravessa a fronteira para o lado do Paraguai, nós temos também, né, por lado do Paraguai, nós temos algumas pessoas ainda falando algumas palavras em português. Na fronteira nós com o Uruguai, né, do lado de lá, digamos assim, tem algumas pessoas que ainda falam algumas palavras em português. Então, a questão da fronteira é onde nós temos o encontro, né, de duas culturas. Eu acho que assim fica mais simpático, né? Não separação, mas o encontro de duas culturas. Depois nós temos aqui a questão do Estado. Quando se fala Estado, estamos falando de governo. Governo de uma nação organizada, certo? Então, a gente vai falar assim, Estado brasileiro. Né? Então, Estado brasileiro. Nós temos aquela questão, por exemplo, se alguém foi preso injustamente, ele vai dizer, eu vou processar o Estado. Né? A pessoa não fala, eu vou processar a polícia, o advogado, eu vou processar o governo de Minas, ele vai processar o Estado. E essa palavra, ela aparece com letra maiúscula, mesmo que seja no meio da frase. Entendeu? Então, o Estado é uma questão de governo. Agora é o seguinte, aqui nós temos uma questão aqui de nação, juntos por uma nação, né? Não importa se ela tem território ou não, aqui no Brasil nós temos no mesmo território duas nações bem distintas, a nação que é o povo brasileiro, de forma geral, e a nação indígena, né, que aí já é um outro grupo lá, que tem um passado diferente, né, que são pessoas que têm uma noção de futuro diferente, às vezes até falam outras línguas. E depois disso nós temos então crescimento mesmo de verdade da população, certo? Então alguns motivos aí, alguns motivos que fazem a população aumentar, por exemplo, né, ou então diminuir, a gente vai ver aqui agora. A queda da taxa da natalidade. Isso aí é um fato que ocorre já em muitos países, e alguns até de maneira mais grave, né, de diminuição da taxa de natalidade, né, então fazendo com que alguns países até tenham uma população sendo diminuída. Então aqui, queda da taxa de natalidade, rápida urbanização.
O que seria isso? As pessoas vão em grande quantidade para as cidades, né, questão de êxodo rural e tudo, e aí eles percebem a elevação do custo de criar os filhos, elevação do custo de criar os filhos, né, e também passam a ter mais casamentos tardios, ou até passam a nem se casar. Muitas pessoas realmente dedicadas aí à profissão, né, as mulheres principalmente dizem o seguinte, ó, não posso me casar porque estou mais dedicado à profissão, não estou preocupado com isso. Ou, se casou, às vezes diz o seguinte, não vou ter filhos porque eu não posso ficar ausente lá da minha empresa, porque senão eu vou ter prejuízos, ou não vou ter o meu nome lembrado para as promoções, esse tipo de coisa. Então, diminui isso aí, certo? Diminui a quantidade de filhos por casal. Ainda nessa questão de taxa de natalidade, nós temos aí a maior adoção de métodos contraceptivos, né? Então, anticoncepcionais, as mulheres então têm muito mais possibilidade, muito mais facilidade de conseguir esses métodos, elas aprendem isso muito mais fácil, né? Desenvolvimento de educação, esse tipo de coisa, né? Então, depois, mulher no mercado de trabalho, né? Como eu já disse, nós temos as mulheres trabalhando bastante, o nome delas na empresa pode ser esquecido, deixado um pouco de lado ali, num cargo executivo, alguma coisa, subir de posto, não tem condições porque ela está 3 meses fora da empresa, 4 meses e tal, para criar os filhos. Então, muitas mulheres não querem isso, preferem não ter filhos, tá certo? Então, depois, quando elas já estão de mais idade, aí elas vão pensar o seguinte, talvez agora eu possa ter um filho, alguma coisa assim, mas às vezes conforme a idade não é mais possível, tá certo? Então ela tenta e não tem filhos. E aí ela tenta mais um monte de vezes, sabe como é que é? Deixa para lá. Então, aí nós temos aqui o planejamento familiar, certo? Planejamento familiar, para de rir aí, ó. Nós temos aí o planejamento familiar, que é a questão de saber quando é que nós podemos ter um filho, quando é que a nossa família tem condição de ter esse filho. Então isso aí é muito mais bem planejado, né, com o passar do tempo, com essa população toda morando na cidade. Já falei, tem um aspecto muito importante nisso, que é a questão da educação da população, entendeu? Mudança de algumas ideias, alguns paradigmas aí, tá certo? Depois, aqui nós temos a queda da taxa de mortalidade. Então, essa queda da taxa de mortalidade, nós temos o quê? Desenvolvimento da medicina. Então, a medicina muito desenvolvida, agora com muitas vacinas, tá certo? Muitos tipos diferentes de tratamentos, novos remédios, princípio ativo de muitas plantas, nós vamos desenvolvendo, né? Então, a possibilidade de cirurgias, né, que antes eram impossíveis, cirurgias dificílimas, né, que hoje nós vamos tendo mais facilidade, né, usando até a robótica, né, fazendo diversos tipos de operação, usando robótica. Então, nós temos essa possibilidade de durar mais com o desenvolvimento da medicina. Ainda, né, nós temos melhoria das condições médico-hospitalares, que antigamente, né, questão de limpeza, né, de higienização do material e dos lugares era muito precária, e agora isso vem desenvolvendo bastante, né, e melhoria das condições higiênico-sanitárias. O que seria isso? Melhoria das condições nas casas, melhoria das condições nas ruas, né? Então, a gente tem aí a infraestrutura, nós temos água, luz, esgoto, tudo muito bem organizado, principalmente uma água potável de qualidade. Também nós temos a questão dos esgotos, né? Tirando aqueles esgotos que corriam pela rua e agora correm para longe da população, certo? Existem os tratamentos de esgoto e depois são jogados tudo dentro dos córregos, mas já com água bastante mais purificada. Aqui nós temos aí métodos contraceptivos, né? Vários métodos diferentes, né, que a gente pode até citar aqui: o preservativo, pílula combinada, anticoncepcional injetável também, dispositivo intrauterino, né, chamado de DIU, né, diafragmas, anticoncepção de emergência, né? Então, nós temos as várias possibilidades hoje para diminuir, né, essa quantidade de nascimentos, né, quantidade de natalidade. E aqui embaixo nós temos aqui, né, eu coloquei uma foto aqui, um desenvolvimento medicinal importante são as vacinas, né? Ultimamente nós temos desenvolvido bastante rapidamente vacinas para doenças que nos afligem e nós vamos continuar com essa tecnologia cada vez mais rápida, assim espero. Aí depois, transição demográfica, o que seria isso?
né? Então, nós temos, em determinados momentos históricos, digamos, o começo do século XX, um momento onde temos uma quantidade muito grande, mas muito grande mesmo, de nascimentos, certo? E uma quantidade bastante grande, também muito elevada, de mortes. Então, o que seria isso? Né? Nós temos um nascimento descontrolado, uma quantidade grande demais, e o país não trata bem os seus filhos, né? Então as pessoas morrem bastante cedo, aquelas pirâmides etárias assim, são pirâmides bastante achatadas, assim, com as bases muito largas. Então você tem nascimentos em excesso e também mortes em excesso. Então, essa transição demográfica aqui procura diminuir as taxas de mortalidade e de natalidade. Ou seja, nascer menos filhos e essas pessoas durarem mais tempo. Isso aí é o objetivo. O crescimento da população mundial disparou nos últimos 200 anos. Né? Então, no ano de 1800, nós tínhamos 1 bilhão de habitantes e agora, atualmente, temos 7,8 bilhões de habitantes na atualidade. É claro que esses números não tem como comprovar exatamente, é uma coisa totalmente impossível, alguns países nem conseguem contar quantos números que eles têm lá de população, mas acontece que é um número bastante aproximado. Período de transformação de uma sociedade pré-industrial em uma sociedade moderna ou pós-industrial que nós temos os dias de hoje, tá certo? Já pós-industrial. Então, o momento de transição demográfica foi demorado para alguns países, um pouco mais rápidos em outros. A gente não tem alguma coisa assim, uma movimentação exata ou igualdade de condições em todos os países do mundo. Né? Então, a gente vai ver que agora vamos precisar de fazer uma transição urgente, né? Olha essa foto aí, né? Quase não consigo me achar aí no meio. Bom, então, agora nós temos aqui a primeira fase da transição demográfica. A natalidade se dava de forma descontrolada, porém, ao mesmo tempo, a taxa de mortalidade por fatores ligados à época, conflitos bélicos, crises, epidemias, baixas condições sanitárias e mais um monte de problemas, né? Então, nós temos essa condição aí, primeira fase da transição demográfica. Nessa primeira fase aí, já falei, a pirâmide etária é bastante achatada, então as pessoas nasciam, mas morriam em pouquíssimo tempo de vida, né? A média de vida aqui no Brasil era 45 anos no começo do século XX, quer dizer, 45 anos para hoje, 74, dá para ver que as coisas melhoraram bastante, tá certo? Então, um momento de reflexão aí para o que os governos do Brasil, né, e que a nossa política tem feito para que isso aconteça. Agora, vem aí a segunda fase. A segunda fase é o quê? Os índices de mortalidade iniciam uma importante descida, motivada por diferentes razões. Melhoria nas condições sanitárias, evolução da medicina, né, urbanização, aumento de expectativa de vida, nós já comentamos sobre isso aí. Ou seja, a preocupação nesse momento da segunda fase é manter as pessoas vivas, né, melhorar as condições de vida, né, na questão de educação, na questão da saúde, né, segurança para a população, para que essas pessoas possam viver por mais tempo. Né? Então, que rápido crescimento populacional. Em muitos países, essa fase teve início com a Revolução Industrial. Né? Hoje em dia, muitos países subdesenvolvidos vivem essa fase. Ou seja, segunda fase ainda, sendo que alguns países europeus, né, citar logo de cara aí, que iniciou tudo a Inglaterra, começou esse processo já há muito tempo atrás, né, de fazer com que as pessoas durem muito mais tempo do que estavam durando. Então as pessoas passam a durar mais tempo pelas melhores condições de vida que se apresentam a elas. Alguns países aqui subdesenvolvidos, né, nós vimos aqui, ainda estão nessa segunda fase. Quer dizer, situação bastante grave, né? A gente pode citar os países mais pobres aí, né? Países africanos, alguns países aqui, até mesmo da nossa querida América do Sul. Agora aqui, terceira fase. Essa terceira fase aqui seria o quê? Terceira fase, nós temos então, ocorre a queda da taxa de natalidade devido ao acesso a métodos anticoncepcionais e à educação, fazendo com que o planejamento familiar fique muito mais difundido, muito mais levado a sério. Então, nesse momento aí, quando se desenvolve esse planejamento familiar, as pessoas começam a ter ideia de quanto custa para cuidar dos filhos, né? Eu sempre brinco com os alunos aí, imagina uma família de 8 ou 9 filhos aí nos dias de hoje, imagina as dificuldades do pai,
né, para comprar roupas, né, para comprar todos os equipamentos que hoje as crianças têm como necessidade, né, material escolar e tudo, né, tratamentos médicos e tal. O resultado, então, né, voltando aqui ao nosso texto, o resultado é um crescimento vegetativo reduzido em relação à segunda fase. Então, agora, nessa terceira fase, diminuição, então, da taxa de natalidade. Né? Quer dizer, a terceira faixa, assim como as outras, elas podem ser consideradas um processo. Né? Não acontece com uma data exata, uma mudança de um ano para outro de maneira muito grave, assim, não. Então, é um processo. Né? Esse processo da terceira fase aqui, que nós estamos querendo que tenha um controle dessa natalidade e tudo, né? Nós podemos ter também, ainda nesse momento, misturada aquela segunda fase, onde, né, nós estamos tentando fazer com que a população viva mais tempo. Tá? Então, isso aqui não é um monte de gavetas, né? Então, uma questão assim, de tudo separado cronologicamente. Você tem a segunda fase, que é o primeiro momento, né, que você vai realmente fazer com que as pessoas durem mais, e depois começa já a pensar na terceira fase, os, fazendo com que os filhos, né, não nasçam em tão grande quantidade assim, né, não dê tantos problemas assim para a família. Uma família pode criar facilmente 2 filhos, digamos, com o dinheiro que ela tenha, mas se esses 2 filhos, na verdade, forem 10, aí as coisas complicam, tá certo? Então, terceira fase, diminuição do total de filhos por cada família. Depois nós temos aí a quarta fase, seriam os índices de natalidade e mortalidade, volta a se estabilizar, criando um crescimento populacional, novamente um crescimento pequeno. Então, o que seria isso? Esse crescimento pequeno quer dizer o seguinte, que quando nós estamos cuidando absolutamente só da segunda fase, se for o caso, um país cuidar só da segunda fase, as pessoas vão durar muito mais tempo, né, e vão ter aquele mundo de filhos porque ninguém tentou controlar essa quantidade de filhos, e aí vai ser o que a gente vai chamar de baby boomers, né, vai ser uma explosão de bebês aí. Tá? Então, um crescimento de população descontrolado. Tá? Então, no caso da terceira fase, diminui esse total de filhos, e quarta fase, nós temos ali uma estabilidade. Seria interessante que as mulheres tivessem, em média, 2,1 filho cada uma delas. Por que disso? Porque aí se manteria aquele total de população. Não teria grandes crescimentos ou diminuições. Tá certo? Né? Então, 2,1 é um valor, 2,1 filho por mulher, é um valor que você vai ter a estabilidade da população. Esse 0,1 aí é necessário, por quê? Porque algumas mulheres não têm nenhum filho. Então, a média deveria ficar 2,1 por mulher, porque aí continua uma estabilidade no desenvolvimento da população. Agora, nós temos aqui uma quinta fase, até coloquei com os pontinhos aqui, certo? Quinta fase, né? Então, estuda-se isso ou não estuda-se isso, como é que pode? Né? Então, normalmente não se fala tanto em quinta fase, mas hoje, né, com os problemas que nós temos aí com essa diminuição do total de filhos, alguns países aí até com a diminuição total da população, seria necessário, então, nós percebermos essa questão de quinta fase, né, nós estudarmos isso. Uma quinta fase seria a atualidade de alguns países que têm os seus índices de crescimento negativos, portanto, sua população vem diminuindo. Quer dizer, no primeiro momento nós tínhamos uma população crescendo demais, né, e com um descontrole, né, filhos em exagero, né, um descontrole até econômico para essas populações e tudo. Depois nós temos na quarta fase uma estabilidade, mas agora aquela ideia de controle demográfico, né, em alguns lugares, digamos que, entre aspas, né, passou da conta, né, e a população começa a diminuir. As mulheres realmente não querem ter filhos, né, se preocupa bastante com o seu trabalho, e aí, né, a população começa a diminuir. E é claro, né, o mundo inteiro acha que nós temos uma população grande demais, a população do mundo deveria diminuir, mas acontece que essa diminuição traz também algumas preocupações e alguns, atualmente, já problemas para alguns países. E por que disso? Porque nós temos uma segunda fase muito bem elaborada, muito bem feita, agora a população dura tempo demais, né? E nós temos poucas pessoas nascendo, então nós temos pouca mão de obra
para trabalhar nas indústrias, né? E o que isso acarreta? Acarreta que poucas pessoas trabalhando, né, não vai dar uma quantidade suficiente de impostos para pagar tantas pessoas que estão realmente trabalhando, que estão aposentadas. Então você tem uma quantidade grande de idosos para receber aposentadoria e não tem impostos o suficiente para pagar essas aposentadorias aí, tá certo? Então o país passa por alguns problemas e muitas vezes a solução é usar a mão de obra de imigração, né? Então facilitar a imigração para aquele país, mas isso ocorre também, né? Passa a serem nomeados aí outros problemas, né? Grandes quantidades de migração. Alguns países, o pessoal lá imagina que pode realmente mudar a cultura deles, influenciar demais. Então, alguns países têm esse problema aí de diminuição da população, mas não estão ainda liberando para a entrada de grandes contingentes de migrantes, tá certo? Então, um exemplo aí, a Bélgica, né, a população dela fica estável ali assim, de vez em quando cai um pouquinho e tal, mas uma migração para a Bélgica em quantidade assim, o pessoal lá não gosta, não aceita, então eles têm muitas restrições quanto a isso. Depois, para terminar aí a nossa aula, né, refletindo aí, qual seria a fase de transição demográfica que o Brasil está vivendo hoje, 2020, né? Qual seria essa fase da transição? Então, o que a gente pode refletir sobre isso é da seguinte maneira: o Brasil, ele passou, né, em grande parte do país por aquela fase, né, a segunda fase, né, nós começamos realmente a fazer com que a população dure muito mais. A terceira fase, em muitas áreas do país, nós diminuímos em grande parte, né, o nascimento dos filhos lá, né, nós fizemos realmente um controle dessa natalidade, né, um controle espontâneo, vamos deixar claro isso, né, ninguém que foi obrigado a ter menos filhos nem nada, né, mas o pessoal morando na cidade, passando a ter consciência dos gastos, né, isso foi sendo alguma coisa que foi ocorrendo praticamente de maneira automática, né, foi uma coisa positiva. Agora, em que fase de transição o Brasil está, nós não podemos julgar o Brasil como um todo. Essa aí que é a nossa reflexão. Nós temos algumas áreas do Brasil, né, as áreas, por exemplo, do Norte, Nordeste, que tem ainda, né, famílias com o total de filho bastante elevado, né, então nós temos aqui o Sudeste, o Sul do Brasil já com, digamos, com uma quarta fase, né, uma fase já de estabilização. Então, essa reflexão aí, né, em qual fase o Brasil está, é algo um pouco difícil de fazer, porque o Brasil é do tamanho de um continente, é um Brasil bastante complexo, mas no meio de tantos acertos e desacertos, o Brasil ainda é o país que a gente ama, é o país que a gente gosta de estar aqui, tá certo? Que nós lutamos para vencer todos os desafios, fazer desse país um país cada vez melhor. Então, vou me despedindo por aqui, agradeço a atenção e até a próxima.